Mateus 6, nós vamos ler a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. Continuando a nossa série de estudos no livro de Mateus. Antes, falar rapidamente do que foi o final de semana passado em Porto União, na Igreja Batista de Porto União, onde eu fui convidado para falar num congresso de jovens lá. Então foi uma bênção, né? Foram sábado o dia inteiro, eu preguei à noite, preguei domingo de manhã na escola bíblica deles e no culto à noite. A igreja, como alguns aqui sabiam, estava passando por uma transição pastoral, né? E escolheram o pastor novo, que é o Luiz Ortiz, gente muito boa, e a igreja mandou um abraço para a igreja aqui em Tibó, e é uma igreja parceira, né, que estava presente organizando o nosso concílio quando a gente foi conciliado. E então estou de volta trazendo um abraço da igreja para vocês e trazendo também um vírus, né, de gripe, mas faz parte, né? Vamos ler então, versículo 9 diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, pois são o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós vimos, né, que, diferente do Evangelho de Lucas, né, em que a oração do Pai Nosso tem nuances, né, diferentes de Mateus e está situado em outro lugar. Em Mateus ainda é o Sermão do Monte, né, Sermão da Planície, ainda faz parte do discurso de Jesus, segundo Mateus, uma série de ensinamentos sobre o reino de Deus. A gente se lembra, de semana retrasada, que Jesus vai no versículo 5 ensinar a orar, mas primeiro dizendo para que as orações não fossem repetitivas, não é? E que fosse algo pessoal, em secreto, no seu quarto, diferente de como era feito no período em que Jesus começou o seu ministério, em que as orações eram feitas em praças públicas e nas sinagogas, e normalmente tinha a intenção de exaltar aquele que orava, né? Por isso a crítica de Jesus, para que eles não fossem como os fariseus, para que eles não fossem como os gentios. Então Jesus falou como orar no último estudo que nós tivemos, e agora ele fala sobre o que orar. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida do mundo. Eu tenho certeza que se eu pedisse para você recitar de cor, você recitaria. Não tenho dúvidas disso. O problema, eu penso, é que banalizou-se a oração do Pai Nosso. Por conta, quem sabe, de diferenças religiosas, por conta de uma má interpretação do que isso aqui significa, mas antes da gente entrar no texto especificamente, é preciso pensar que é uma oração ensinada por Jesus. Por isso tem, né, importância tremenda, profunda, densa, espiritual, tanto para os discípulos, que é para quem ele ensina, quanto para nós. Então, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, fique atento que nós vamos lendo aqui, versículo por versículo, entendendo o que Jesus queria dizer, o que significou para o seu público, né, o que significa para a gente ainda hoje. Ele diz, né, no versículo 9, portanto, orai desse modo. Aqui já vale, quem sabe, uma ressalva. Jesus não diz assim, portanto, se você for orar, ore assim. Ele já leva em consideração que os discípulos oravam.
ainda que a maneira com que eles se expressavam através dessas orações eram maneiras usuais, religiosas do primeiro século. A gente viu, por exemplo, que o judeu orava 2 vezes no templo, né? Então, haviam orações que eram repetições e com horários marcados para serem feitos, né? O judeu, se não estivesse no templo, ele iria orar onde estivesse, voltado para o templo e sempre da mesma maneira. Em alguns casos, até 3 orações por dia. Então, o judeu do primeiro século naturalmente orava. Não havia o discurso, por exemplo, vocês não estão orando o suficiente para um judeu, porque eles oravam. Fazia parte da vida dele, parava tudo, né, para a oração, para a primeira oração, para a segunda oração e muitas vezes, em muitos casos, para a terceira oração. Então Jesus não está falando para eles orarem, vocês precisam orar, vocês estão orando pouco. Não é sobre isso. É sobre, quem sabe, trazer luz sobre o que de fato era uma oração relevante, o que de fato era uma oração adequada, o que de fato seria uma oração segundo o coração de Deus, para que os discípulos de Jesus se achegassem a Deus, se voltassem para Deus de maneira correta. É óbvio que a oração do Pai Nosso não é um mantra, né? Que a gente pode ficar repetindo com palavras mágicas, e a ideia dele não foi essa aqui, até porque ele disse antes disso, para que não fossem repetições, né? E da mesma forma não é algo que a gente pode, por exemplo, iniciar uma programação da mesma maneira toda vez, porque quando a gente faz assim, Deus se faz presente ou algo do tipo, mas é uma estrutura. Jesus mostra uma estrutura de oração que a gente precisa levar em consideração, tamanha a profundidade. Primeira coisa, né? Quando vocês orarem, vocês vão orar desta forma. E ele já começa dividindo, eu posso adiantar isso, a oração em 3 momentos, né? Você tem o primeiro momento da oração, eu não sei se você sabe, eu já devo ter falado isso. Em qualquer tipo de lista, seja de pessoas, seja de dons, seja de comportamentos, seja de comportamentos éticos, comportamentos morais, no Antigo Oriente, ela é hierárquica. Então, as primeiras coisas são sempre as mais importantes, as primeiras pessoas são sempre as mais importantes, os primeiros dons são sempre os mais importantes. Assim era feita uma lista. Hoje a gente não leva isso tanto em consideração, mas é muito fácil a gente entender que Jesus vai dividir a sua oração no primeiro bloco, Reino de Deus. O mais importante em uma oração, o Reino de Deus. No meio, no miolo, está as minhas necessidades. E no terceiro momento é uma abordagem escatológica. E eu vou elucidar assim para vocês sobre o mal, né? Sobre algo que virá sobre tanto Jesus quanto os seus discípulos, quanto posteriormente a própria igreja. Então tem muito mais do que a gente imagina, né? Ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. E aqui a maneira como Jesus ensina, ela é muito peculiar. Porque o judeu, no primeiro século, quando falava com Deus, ou sobre Deus, usava títulos. Soberano, Criador, né? Rei do universo. Até se usava a expressão Pai, mas em outro sentido. No sentido de que Israel era o primogênito de Deus. O povo constituído, organizado por Deus. Por isso Deus era pai da nação. Era sempre uma abordagem assim. Pai da nação. Um judeu não falava meu pai, né? Porque era ousado demais. E era sempre algo voltado para a escolha de Deus, de um povo, né? E ele como sendo o que originou esse povo. Jesus começa a falar sobre Deus de maneira muito pessoal, que era ofensivo para a religião do seu tempo. Jesus começa a chamar Deus de meu pai, o que o judeu não fazia. E mais do que isso, a expressão no grego é pater, né, que é pai mesmo, mas que ela vem do aramaico, que é Abba, como vocês devem saber. E Abba não é pai, é paizinho, papai. É uma expressão muito mais carinhosa de um filho
que se relaciona com Deus ou com o próprio Pai, né, de maneira pessoal, íntima, do que o Pai da nação. Então Jesus, na verdade, está dizendo para os seus discípulos: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Paizinho, papai, meu pai. Eu me lembro as primeiras palavras do Luca, eu nem andei no texto ainda, mas já está dando para dar exemplo, né? O Luca, meu filho, quando começou a introduzir as primeiras palavras, né? Ele não falou mamãe, ele falou papai, tá? E que fique registrado. Foi papá. Papá. Eu não sabia se era papá, se ele estava com fome, ou se era eu, mas não importa, né? Não importa. E depois virou papai, né? Papai, papai. Hoje é só pai. Mas quando ele era pequenininho, ele falava papai. E esse papai, ele tem, óbvio, o significado do relacionamento, da intimidade também, são as primeiras palavras que o bebê fala, né? Mas é algo carinhoso, né? Inclusive um filho hoje, adulto, dificilmente chama o pai de papai, porque é infantil demais, né? Então você entende muito bem o que Jesus está ensinando aqui, diferente do que era o tipo de oração daquele tempo, porque Jesus traz o relacionamento entre os seus discípulos e Deus de maneira íntima e pessoal. Não é só o pai da nação, o soberano, e ele é tudo isso, mas ele é também o papai, o pai de amor, aquele que se preocupa, né? E a oração é sobre isso, é sobre buscar um Deus que se relaciona, que se preocupa com a gente, que está realmente interessado em nos conhecer. Eu poderia parar aqui, amém, igreja? Amém. Só isso aqui já dá para a gente pensar bastante. A gente perdeu, quem sabe, eu nem andei ainda aqui, mas vamos lá. Um pouco dessa intimidade, sabe? Por causa das extrapolações, quem sabe, a gente fica um pouco resistente, né? A uma abordagem pessoal demais, a um Deus que é soberano, a um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente. E a gente, quem sabe, perde essa sutileza dos ensinamentos de Jesus, que é realmente trazer o nosso relacionamento com Deus para algo mais pessoal, mais íntimo, que realmente fala sobre um Deus que está interessado em nós. Então, quando vocês forem falar com Deus, seria o que Jesus está dizendo, vamos abrir mão um pouquinho das expressões, né, corriqueiras, religiosas demais, porque o Deus é Pai, e Ele está interessado realmente em nós. E Ele vai falar, Pai nosso que está no céu. Mais um detalhe, né? Não é meu Pai que está no céu. Percebe isso? Jesus vai falar meu Pai em determinados momentos. Mas quando ele ensina os discípulos, ele não fala, ore para o seu Pai. Ele fala para o nosso Pai, porque é algo coletivo aqui. Jesus está ensinando para discípulos, numa oração que vai ficar registrada, né, para a posteridade e que vai ser usada pela igreja primitiva justamente com esse significado da coletividade, da comunidade. Ele é pai dos seus filhos, ele é pai da igreja, ele é pai das pessoas, né? Então é um Deus pessoal, mas que também tem interesse, né, nos nascidos de novo, no povo de Deus, naqueles que o buscam. Então ele vai falar da primeira coisa, primeiro pedido de uma oração. Eu não sei se você orou hoje, ontem, anteontem. Qual foi a primeira coisa que você disse, né? Qual foi a primeira coisa que você pediu? Na oração de Jesus, a primeira coisa, primeiro da lista, o mais importante é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você orou assim, não? Para que o nome de Deus fosse santificado. E você vai perguntar, pastor, mas Deus já é santo. E é mesmo. Então vamos entender o que Jesus está falando. Se Deus já é santo, por que ele fala para os seus discípulos que eles precisam orar para que o nome de Deus seja santificado? Como é que você santifica o nome de Deus, afinal de contas? Se Deus já é santo, então que tipo de coisa é essa, né? O N.T. Wright, ele traduz diferente, porque pode ser traduzido diferente. E a ideia de santificar o nome de Deus também tem o significado de honrar o nome de Deus. Inclusive, um outro teólogo chamado Phillips também faz essa mesma tradução. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja honrado. E se essa tradução é interessante, para a gente entender o que significa aqui, santificado no texto, como é que o nome de Deus pode ser honrado? Através da minha vida.
Então, o primeiro pedido na oração de Jesus é que o nome de Deus seja santificado, honrado através da minha vida. Que as pessoas percebam em mim que o meu comportamento, o meu relacionamento com Deus, o tipo de evangelho que eu vivo, honra o nome de Deus. Paulo vai dizer em determinados momentos nas suas cartas que nós sejamos dignos do nome de Cristo. E é óbvio que não é sobre uma performance que vai fazer com que a gente mereça alguma coisa, mas viver o evangelho, viver uma vida cristã a ponto de dignificar, a ponto de honrar a pessoa de Cristo, é o que Paulo está falando, e aqui na oração do Pai Nosso é a mesma coisa. O primeiro pedido da nossa oração aqui, ensinado por Jesus, é que o nome de Deus seja honrado e santificado através da minha vida. Que as pessoas percebam através do evangelho que eu vivo, daquilo que eu professo, de como eu me relaciono com as pessoas, que o nome de Deus é honrado através das minhas decisões, que o nome de Deus é honrado através da maneira como eu vivo. Foi essa a sua oração da noite passada? Deus, que as pessoas olhem para mim e ao olharem para mim vejam que o evangelho que eu vivo é sério. Portanto, que o teu nome seja glorificado, honrado, santificado através da minha vida. Olha isso, gente. Amém? Amém. O meu amém desafinou, né? É o que deu. Mas não termina aí. Primeira oração, primeiro pedido do primeiro bloco, que o nome de Deus seja honrado através da minha vida. Segunda petição, que venha o teu reino. O que isso significa? Jesus já não inaugurou o reino. O primeiro sermão de Jesus, ele fala, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, chegado as boas novas de salvação. Então, se Jesus fala que o reino de Deus já foi inaugurado, já é chegado, que tipo de segundo pedido é esse aqui? Que venha o teu reino. Ele está falando da completude, né? Ele está falando de um reino integralmente estabelecido, porque Jesus inaugura o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, mas o reino de Deus ele vai de fato ser estabelecido quando Jesus voltar, quando a Israel vier do céu, né, a Jerusalém vier do céu e ser estabelecida, tabernaculada entre os homens. Aqui a gente já pode, quem sabe, abordar um pequeno engano, né? Na maneira como tanto se ensinou sobre a vinda do reino de Deus. E essa igreja está careca de ouvir isso, mas vamos salientar aqui o que Jesus está dizendo. Nós não vamos para o céu, gente. O céu virá para cá. O reino de Deus será aqui. É isso que Jesus está falando. É isso que o Novo Testamento fala o tempo inteiro. Que venha o teu reino, que ele seja estabelecido de uma vez por todas. Ele está dizendo que nós sejamos levados para o teu reino. Ele fala que o reino virá de maneira integral para cá. E o segundo pedido tem realmente semelhança do primeiro, porque se no primeiro diz que o nome de Deus precisa ser santificado e honrado através da minha vida, esse que ora, esse que busca a Deus, o Paizinho, ele está extremamente envolvido com a vinda do reino de Deus, com a integralidade do reino de Deus. Ele não é alguém passivo, ele não é alguém que só está pedindo de maneira contemplativa que venha o teu reino. Ele, da mesma maneira que pede que o nome de Deus seja honrado na vida dele, ele se compromete com a vinda do reino de Deus. Ele se envolve com a vinda do reino de Deus. Ele se preocupa com as mesmas preocupações que Deus se preocupa. Você orou assim noite passada? Deus, que o teu reino venha e que eu seja instrumento para que isso aconteça. Amém? Amém. Isso aqui é tenso, hein? E é extremamente intenso no que tange a espiritualidade. Não é uma oração de petição que a gente fica assim, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Não, apague isso, delete. Isso é depois. Primeiro é realmente uma oração daquele que se importa com o que Deus quer fazer, com os projetos dele, com os planos dele. E o primeiro é que teu nome seja glorificado na minha vida, que eu seja ferramenta realmente de honra a tua pessoa, Senhor, a tua majestade, e que o teu reino seja estabelecido através da minha vida também, que eu faça parte disso. Eu preguei lá em Porto União
sobre Jacó. Eu adoro pregar o texto de Jacó, né? Porque o Jacó, como já falei, né? Ele tem uma coisa muito diferente de todos os outros do Antigo Testamento. Ele quer aquela primogenitura de qualquer jeito do irmão dele, né? Ele faz de tudo, ele engana, ele faz comida até, né? Rouba oração, rouba tudo, né? Por causa da primogenitura. E você vai ler o texto e pensar, não, porque, né, o primogênito tinha direito a maior parte da herança, né? E quem sabe ele estava preocupado com isso, porque Jacó era rico, né? Jacó tinha rico, né, nos moldes do mundo antigo. Ele tinha um gado, ele tinha servos, ele tinha recursos. Mas o Jacó vai embora fugido, então ele não estava atrás de dinheiro. Não era dinheiro o negócio dele. E aí você vai lendo os encontros de Jacó com Deus, com os anjos. O que ele queria era a bênção de Deus, porque ele queria fazer parte da promessa de Deus feita a Abraão. A pira do Jacó era, mano, eu tenho que estar nesse negócio, eu tenho que estar envolvido nisso. Enquanto Esaú não estava nem aí com isso. Mas Jacó estava, porque ele sabia que era algo importante, porque era um projeto de Deus. E olha só isso, por que eu estou falando isso? Que o teu reino seja estabelecido é uma oração daquele que se importa com o que Deus quer fazer, quer se envolver, que tem um desejo ardente de que Deus realmente faça com que seus planos aconteçam e que eu esteja envolvido nisso. A gente, na verdade, ora ao contrário, a gente pede para Deus se envolver nas nossas coisas. A gente já define o que a gente quer, define o nosso projeto, né? Define os nossos propósitos, os nossos alvos, e a gente convida Deus para dar uma carimbada. Carimba isso aí, Deus. Carimba aquilo lá, Deus. Estou precisando disso aqui, Deus. Estou precisando daquilo lá. Só que a gente não para pensar que Deus também tem planos. Também tem projetos. E os projetos de Deus é para a eternidade. E os projetos de Deus têm valores eternos. E os projetos de Deus é sobre a salvação do homem. O projeto de Deus é sobre a transformação de uma criação decaída, que caiu em pecado, que caiu em desgraça. E a oração daquele que se importa é, Deus, que o teu reino seja estabelecido e que eu esteja junto, que eu seja participante, que seja através da minha vida, eu quero ser usado por ti. Essa oração, mano, vai ser respondida. Se a gente pede tanta coisa e às vezes não acontece, né? E ainda bem que não acontece, porque a gente não sabe pedir, essa aqui acontece. Olha essa aqui só, e depois me conta. Pô, pastor, eu orei para Deus me usar, perdi meu emprego, né? Agora estou aqui sem saber o que fazer, tomei uma decisão, vou servir. Eu ouvi isso já, tá? Lá em Porto União mesmo, falei do Danilo, né? O Danilo é um rapaz lá que é seminarista, trabalhava, tinha sua vida e também fazia o seminário. Ele vivia, né, resolvendo as coisas assim, pagava as contas, né, trabalhando. E aí ele falou, cara, um dia eu orei e pedi, Deus, eu quero ser usado. Perdeu o emprego e agora vive integralmente para o reino de Deus. Está recebendo milhões? Não. Comprou o carro do ano? Não. Mas está feliz, gente. Porque não tem coisa mais valorosa do que nós sermos usados por Deus, ferramentas de Deus para o estabelecimento do seu reino. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Mas a gente inverteu, a gente bota as nossas coisas, aí a oração nossa fica assim, pai, preciso disso, e Deus fica assim, tá bom, mas e o que eu quero fazer? Onde é que está nessa oração que eu não sei? Se você me ama tanto, se importa tanto, você não se importa com aquilo que eu quero fazer, com os meus projetos? Porque a nossa oração diz isso. A nossa oração diz muito sobre o que a gente crê, sobre quem a gente é, sobre o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. E Jesus vai, isso aqui é Jesus ensinando, tá? Não sou eu dizendo, discordo com o pastor. Você pode discordar de mim. O problema é discordar de Jesus, né? É um problema realmente. Que venha o teu reino. E depois, o terceiro pedido, né, do primeiro bloco, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já parou para pensar o que isso significa? Você acha que a vontade de Deus não é feita? Claro que é feita. Você pode tentar impedir com todas as suas forças. Vai ser feita assim mesmo. Porque quando Deus quer fazer, vai ser feito, pronto.
Então a oração aqui, em terceiro momento, tem algo mais, não? Que a tua vontade seja feita. Na verdade, o que ele está dizendo é, da mesma maneira que a tua vontade é feita no céu, que seja feita na terra. Mas que tipo de oração é essa? Por que ele oraria para um Deus que, quando quer fazer algo, vai fazer, e não há o que impeça para que a oração seja feita? É o mesmo modelo. Para que a vontade de Deus seja feita onde? Na minha vida. Na vida do que ora. Você não vai orar a Deus que tomara que a tua vontade aconteça. É uma oração até estéril isso. Mas quando eu oro, Deus, que eu seja aquele que honra o teu nome, que eu seja aquele que quer estar envolvido com o teu reino, eu também sou aquele que quer que a vontade de Deus se cumpra, da mesma maneira como ela é cumprida no céu, que ela seja cumprida na terra através da minha vida. Não esqueça que Jesus convida os discípulos a fazerem uma oração pessoal, íntima, no seu quarto, não é isso? Ao papai, ao pai de amor. E esse filho que ora, ele tem um desejo ardente de fazer parte daquilo que Deus quer fazer. De que o reino de Deus seja estabelecido, de que o nome de Deus seja honrado e que a vontade dele seja cumprida na minha vida. Mas essa oração, eu lhe falo, é perigosa de se fazer. Perigosa. E se você não tem certeza, é melhor que não faça. Porque se você disser de maneira verdadeira que quer fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida, pode ser que seus projetos virem de cabeça para baixo. Pode ser que seus planos desmontem todos. E a gente nem sempre está disposto a abrir mão disso. Nem sempre está disposto. A gente, na verdade, como já falei, a gente quer que Deus aprove os nossos pedidos, né? Que Deus carimbe, que Ele dê o ok. Mas na maioria das vezes o que Deus quer para nós são outras coisas, são outros planos. Ele não vai obrigar ninguém. Não vai obrigar ninguém. Mas se eu peço de maneira verdadeira, genuína, com o coração aberto, Pai, que a tua vontade se cumpra na minha vida, não importa o que o Senhor deseja, eu quero ser usado por ti. Essa é a oração que Deus responde. Esse é o primeiro bloco. O primeiro bloco é sobre Deus, sobre o reino de Deus, uma oração adequada, uma oração genuína e verdadeira. Deus está em primeiro lugar e a sua vontade e o seu reino. Aí agora vem a gente. 11. Que o pão nosso de cada dia nos dá o ano todo. Está escrito isso aí, não? A semana, mês, o mês todo. O mês, né? Pô, tá isso não? A semana, 3 dias. Garanta 3 dias de pão, Deus. O que está escrito aí, gente? Hoje. Que coisa estranha. Aí a gente vai pensar, o público de Jesus, na maioria, eram pessoas simples, né? Trabalhavam pelo dia. O cara ia pescar, pescava o dia. Aquele dia ele tinha para comer, o outro dia ele não sabia. Eram pessoas muito pobres, na maioria das vezes. E esses tinham muito mais necessidade do pão do que a gente, né? Porque a gente trabalha pelo mês, não é isso? Acho que a maioria aqui é assim, né? Recebe no final do mês. Então você tem a provisão para o mês. A preocupação dessas pessoas aqui era para o dia. Então se Jesus dissesse, não, vocês vão orar assim, Pai, garanta o mês, para eles ia fazer muito mais sentido que para a gente até. Mas Jesus não ora assim. Inclusive a expressão, né? O pão nosso de cada dia, essa de cada dia vem do grego epilousios, que significa, é até uma expressão redundante, né? É o pão nosso de cada dia de hoje, né? Seria mais ou menos assim se fosse literalmente traduzido. Mas a expressão aborda isso de maneira mais objetiva no grego. É o pão para aquele dia mesmo. É hoje. Hoje há necessidade e hoje eu peço a provisão. Por que assim? É uma alusão, óbvio, ao povo no Êxodo, né? Que estava com fome. E Deus então vai providenciar o maná, não é isso? Todo mundo se lembra da história. E o maná, ele valia por quantos dias? 1 dia. Só na sexta que você colhia para o sábado, não é isso? Mas se você guardasse nos outros dias, o que acontecia? Estragava, né? E o que Deus estava ensinando no Antigo Testamento? Que ele poderia providenciar um negócio que não estragasse? Claro, mas por que era todo dia e tinha uma quantidade específica para pegar? O que Deus estava ensinando, gente?
Dependência. Ele queria que o povo dependesse dele. Ele sempre iria providenciar. E o povo sempre teria que confiar na provisão dele. Essa é a pedagogia do Antigo Testamento. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas lá em casa eu que cozinho, né? Eu sujo, a Lidiane limpa. É o trato. E o Luca nunca perguntou, pai, tem comida hoje? Ele nunca se preocupou com isso. E amanhã hoje vai comer? Meu filho nunca falou isso. Teu filho já te perguntou isso? Tem comida amanhã? Vai ter comida depois de amanhã? Estou preocupado, pai. Semana que vem vai ter comida? Ele não fala. Por que ele não fala? Porque ele confia. Ele nem sabe se eu tenho dinheiro para comprar. Ele simplesmente confia que a provisão vai estar lá. Na sua inocência e ingenuidade, ele confia. O Beto estava compartilhando que às vezes se ia sair com os filhos, não tinha dinheiro, né, Beto? Mas levava mesmo assim para dar um passeio, né? E os filhos não estavam nem preocupados, né? Eles não estão nem preocupados. Uma vez o Luca falou, pai, compra um doce para mim aqui no mercado. Eu falei, não, o papai tá duro. Ele pede mamãe que tem dinheiro. Porque ela que fica com o meu cartão. Então na cabeça dele quem tinha dinheiro era a mãe, não era eu não. Eu falei, tu não tá entendendo, cara. Ninguém tem dinheiro aqui, ninguém vai te dar esse negócio hoje. Mas a criança confia, né? Confia na provisão. E a ideia é a mesma, dá-nos o pão hoje, porque o que Jesus está ensinando é confiança de que Deus vai providenciar nos termos dele. Nos termos dele. E eu vou dizer, no deserto, nem sempre as coisas aconteciam segundo o desejo do povo não, tá? Passaram sede, passaram fome em alguns momentos, mas Deus estava sempre ensinando alguma coisa. E a oração adequada, eu vou usar essa expressão algumas vezes aqui, é sim sobre as nossas necessidades, porque Deus se importa com elas, mas é sobre pessoas que desejam depender de Deus, da providência de Deus. E não são pessoas que desejam resolver as coisas segundo as suas qualidades, segundo os seus recursos, segundo as suas ferramentas, segundo as suas capacitações. E essa aqui é realmente o aspecto da oração de Jesus. As nossas necessidades, Pai, providencia hoje, porque amanhã eu quero orar de novo, e depois de novo, porque eu quero ver a provisão do Senhor. Eu quero que o Senhor providencie, eu quero estar sendo cuidado por Ti, eu quero depender do Senhor. Como isso é difícil, gente. A gente até usa a expressão depender de Deus de maneira chula, sabe? De maneira chula, eu dependo de Deus. Como que você depende de Deus? Que eu não sei. O que é depender de Deus, afinal de contas? Eu vou dizer, depender de Deus é não saber como será o dia de amanhã. Porque Deus está cuidando de mim hoje. E isso é o suficiente. A nossa geração vive um problema chamado ansiedade. Ansiedade. A gente é ansioso. Eu acho que, quem sabe, seja um reflexo de uma cultura muito rápida, né? Que atualiza muito rápido as coisas. E a gente criou uma necessidade de ver as coisas acontecendo rápido demais, né? E quando o computador começa a travar, a gente já está dando soco, né? E o celular já não atualiza direito, a gente já está desesperado, reclamando. Essa é a nossa geração. Quem sabe, diferente da geração dos meus avós, né? Que tinha que esperar mesmo, né? Não tinha jeito, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada disso, era esperando mesmo. Não tinha outra alternativa, né? Você escrevia uma carta para a pessoa e esperava, né? Quem aqui já esperou carta chegar e ficou ansioso com carta? Hoje o mais velho, né? Os mais velhos escreveram carta. Você escrevia a carta para a namorada que vivia no outro estado, já passou por isso? E aí extraviava. Aí o relacionamento acabava porque você achava que ela não tinha respondido, mas no final foi culpa do correio. É sempre culpa do correio, né? Mas a gente não esperava? Esperava. Tinha que esperar de outro jeito. E agora a gente espera? Não precisa, o e-mail é aqui, ó. A pessoa mandou mensagem, você não respondeu na hora, não quer te atender, não quer me atender. A gente se transformou nesse tipo de coisa. A gente sofre por algo que nem aconteceu ainda. A ansiedade é isso, nem aconteceu, você já está sofrendo. Ai, será que? Será que? O que é será que? Será que não é nada. Não existe.
Só existe o agora, mano. Futuro não existe. O futuro vai ser agora, em um determinado momento. E a gente já sofre por antecipação. Ai, como é que vai ser o meu mês? Pô, tem 30 dias ainda. Ai, a semana eu não sei como é que vai ser. Eu não sei. A gente nunca não sabe mesmo, né? Se tem alguma coisa certa nisso, é que não sabe mesmo. Mas aquele que confia em Deus, e aquele que quer realmente a provisão de Deus, ele confia que hoje é o suficiente, me basta. Então a oração não é, Senhor, estou preocupado com o mês. A oração é, muito obrigado, Pai. Porque hoje eu vejo o teu cuidado na minha vida. Isso é diferente, tá? Ligeiramente diferente de uma oração que a gente faz, sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram. Sofrendo por coisas que a gente nem sabe se vai ser daquele jeito, né? Enquanto que Jesus ensina para pessoas miseráveis que precisavam da manutenção naquela hora, era urgente aquilo. Hoje, o pão, Pai, hoje está bom. Hoje para mim é o suficiente. E amanhã eu oro novamente. Pai, hoje, e de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia, nós vamos sendo ensinados a confiar em Deus. Amém. Tem coragem de fazer essa oração? Não vou fazer não, pastor. Porque vai que dá errado, né? Vai que Deus queira me ensinar e realmente só entre o valor do dia ali, ó. Mano, difícil, hein? Mas pensa para o pessoal que estava ouvindo Jesus aqui. Muito mais difícil era isso. Então, primeiro momento, né? Reino de Deus. Segundo momento, a nossa manutenção, Deus não se esqueceu dela, mas assim como os pássaros, assim como as flores, Deus cuida, né? Tem até uma historinha que eu acho que eu já contei aqui, muito ruim, mas vale para ilustrar, né? Dos passarinhos que estavam num fio, né? E aí via movimento na cidade, no centro, e um passarinho perguntou para o outro, por que esse pessoal corre tanto, né? Passa o dia para lá e para cá, para lá e para cá. Aí o outro passarinho falou, é porque eles não creem no Deus que nós cremos. Porque o Deus deles cuida deles. O nosso a gente acha que não. E aí a gente fica para lá e para cá. E tem que ouvir isso de passarinho. De passarinho. Ele continua aqui. Parte, eu acho que é a mais difícil dessa oração aqui, cara. Que acha que pode até pedir, Deus, faça a tua vontade na minha vida, que teu reino venha, que eu te honre. Mas perdoar aquele que nos ofende, não. Isso não. E Jesus vai dizer, eu vou inclusive fazer o seguinte aqui. No 12 ele diz assim, perdoa-nos a nossa dívida, né? A palavra no grego é opheilama, que ela tem um significado realmente de dívida mesmo. Embora algumas versões estejam nossos pecados, nossas transgressões, é dívida. E ele vai falar, da mesma maneira que nós perdoamos os nossos devedores. Olha só a oração, essa oração aqui, ela é interessante nesse aspecto, porque a gente ensina assim, se você foi perdoado por Deus, você é perdoador. Ensinamento do Novo Testamento. Mas Jesus não está falando desse jeito. Jesus está falando assim, ó, você deve orar assim, da mesma maneira que eu perdoo os outros, que o Senhor me perdoe. Tá assim, não tá não? Olha aí. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Assim como eu perdoo, o Senhor me perdoe. Ele ainda vai dizer mais, lá no 14, é o comentário desse miolo aqui, Jesus vai dizer assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. E agora? Eu vou dizer para você o que eu acho que isso aqui quer dizer. Não é que Deus vá condicionar a nossa salvação de acordo com a quantidade de pessoas que a gente perdoa. Não creio que seja isso. Mas eu creio que seja o seguinte, aquele que foi perdoado, ele é perdoador. E ponto. E ponto. Não tem conversa. Jesus, inclusive, conta uma parábola sobre isso, de um servo que devia ao rei um valor que ele não podia pagar, não ao rei, ao seu senhor, né? E o
senhor, vendo a sua incapacidade financeira, perdoa. E aí, quando ele sai, o que acontece? Um outro devia para ele uma merreca. E aí, o que ele faz? Ele não perdoa. Quando o rei fica sabendo disso, não era rei, né? Era o senhor. Quando o senhor fica sabendo disso, o que ele faz? Ele condena o servo. Porque ele fala, eu te perdoei uma dívida impagável. E aí você não perdoa o outro? Tem alguma coisa errada nisso. E eu acho que a máxima é verdadeira. Se você tem dificuldade de perdoar as pessoas, ouça bem o que eu vou te dizer. Você nunca foi perdoado por Deus. Nunca. Não tem como isso acontecer. Sabe por que não tem como? Porque se você entendesse o que a sua transgressão representa para Deus, o que a sua ofensa representa para Deus, o que a sua vida de pecado representa a Deus, que foi realmente o porquê do filho dele ser entregue naquela cruz por você, se você tivesse entendido isso em sua realidade e intensidade, você seria alguém perdoador, que a sua matemática seria, se Deus me perdoou as transgressões nesse nível, quem sou eu para condenar pessoas? O contrário também é verdade. Quando eu não perdoo é porque eu nunca entendi o perdão. Não é que Deus não quer me perdoar, eu que não entendi isso, não aconteceu nada. Porque se tivesse acontecido, eu não teria condições de me colocar no lugar de alguém que realmente não perdoa. Há aqueles que dizem, esse tipo de coisa levarei para o caixão, né? Eu posso fazer o que você quiser, mas perdoar fulano, ciclano, jamais. Esse vai ter uma surpresa, tá? Vai ter uma surpresa, que vai chegar lá na hora do julgamento final, Deus vai falar assim, mano, eu nunca te entendi, porque você falava que foi perdoado por mim, que me amava, mas nunca foi capaz de perdoar uma pessoa como você. Falha também. E isso é perigoso, é o mínimo, né? Porque corre o risco da gente estar convencido da nossa salvação. É mais ou menos isso. Não entendi, eu sou pecador, ainda bem que meu Deus me perdoou, mas na hora de eu exercitar o perdão, eu sou incapaz. O meu coração está duro e congelado. Então, eu nunca fui perdoado. E Jesus diz isso. Ele vai dizer, por exemplo, naquele jantar, não é? Que o fariseu chama ele, e aí no meio do jantar vem a mulher e chora e lava os pés de Jesus, né? Todos lembram disso. E aí o homem fala assim, ele não deve ser profeta, porque se ele soubesse quem essa mulher é, que a mulher era uma meretriz, né? Ele jamais permitiria que ela tocasse nele. A resposta de Jesus, gente, não pode ser esquecida. Jesus fala assim, vê essa mulher, quando eu cheguei aqui, você não me beijou o rosto, quando eu cheguei aqui, você não passou óleo em mim, que era assim que se fazia quando se recebia alguém com hospitalidade. Você não me deu água para lavar os pés, mas ela fez tudo isso. Sabe por quê? Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Aquele que muito foi... Ela sabe quem ela é, as transgressões dela, ela conhece, ela foi perdoada, por isso ela ama nessa intensidade. Você não. Você não se importa. Porque você nunca se sentiu perdoado por Deus. É a máxima daquele texto, é a mesma coisa aqui. E Jesus está dizendo, Pai, nos perdoa, nossa oração, mas me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Do mesmo jeitinho, Pai. Do mesmo jeito que eu perdoo, eu quero que o Senhor me perdoe. E se você é alguém perdoador, tá linda a oração, tá ótimo. Modelo de oração. Eu perdoei, Pai, me machucou, me feriu, mas está perdoado. Eu quero que o Senhor me perdoe. Agora, eu não tenho condições de perdoar e quero que o Senhor me perdoe, isso nem faz sentido. Nem faz sentido. Então, o que Jesus diz aqui no 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porque é o trâmite natural de quem foi perdoado. Mas, ao mesmo tempo, se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoou. Então, amado, perdoe. E perdoar, vamos ser honestos, e já devo ter me repetido algumas vezes, não é voltar a estar apaixonado pela pessoa, não, tá? Não é. Não é esperar o arrependimento, porque você não é Deus, para esperar o arrependimento das pessoas para perdoá-lo. Não é. É uma decisão que a gente toma.
Já falei isso no grupo, já preguei isso tantas vezes. É quando eu digo, pai, eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser o juiz dessa pessoa. Eu não quero mais ser o algoz dessa pessoa. Eu não quero mais estar nesse lugar. Ele está perdoado. Isso é uma decisão que a gente toma. Não um sentimento. Não é algo que a gente sente, né? Ah, acordei hoje com vontade de perdoar fulano e ciclano. Não é sobre isso. É uma decisão de pessoas que foram perdoadas por Deus, apesar das suas transgressões. Eu entendi isso. Deus me amou nesse nível e me perdoou. Então eu perdoo. Amém? Amém. Você é capaz de perdoar assim? É ou não é? Levanta a mão aí quem é. Você perdoou o Lula? Levanta a mão aí quem perdoou o Lula. Vai perdoar hoje aqui. O Chico já perdoou. Mas o Chico não pode. Mas aí, quem perdoou o Lula, levanta a mão aí. Eu quero ver. Quem perdoou o Bolsonaro, levanta a mão aí. Quem perdoou o STF, levanta a mão aí. Quem perdoou, sei lá, Brasília inteiro. Isso é sério, gente. Isso é sério. Então, você acha que eu estou brincando? Você acha que o perdão é só sobre o teu vizinho ali? É o perdão sobre pessoas pecadoras, cegas, perdidas. Estão perdidas nas trevas. Não estou dizendo para você concordar não com eles, não. Estou dizendo para você perdoar e olhar para eles como pessoas que carecem da misericórdia de Deus da mesma maneira que você. Entende isso? Eu fico cansado de repetir a mesma coisa sempre, a mesma coisa. Pessoas são pessoas, independente do lugar que ela esteja, independente do ofício dela, ela é uma pessoa perdida, que carece da misericórdia de Deus. E enquanto nós não perdoarmos nesse nível de entender que essas pessoas precisam ser amadas, alcançadas por Deus, eu não perdoei. Então não me sinto perdoado, eu não fui perdoado, é só discurso, é da boca para fora, isso é vazio. Vazio. Difícil, né? Difícil porque está longe, não é comigo. Mas é isso que Jesus está falando. Perdoar é aquele que nos ofende, independente da ofensa que tenha sido. Isso é uma decisão, não é um sentimento. Não espere acordar sentindo vontade de perdoar os transgressores, os ofensores. Não vai acontecer. Acontece a partir do momento que eu entendi quem eu sou. Eu vou te dizer, o teu pecado, assim como o meu pecado, é muito pior do que STF, do que Lula, que Bolsonaro, que político, que vizinho, que Hitler. É transgressão, mano. Isso é ofensa para Deus. Porque Ele é santo, Jesus já falou. Mas Deus olha para mim, como olha para você, como olha para qualquer um e derrama o seu perdão para nós, homens e mulheres transgressores. E aí, mediante a morte e a ressurreição do seu filho, o que acontece conosco? Somos perdoados. Isso é tão lindo, que o livro de Salmos diz que Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar para não se lembrar mais deles. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais juízo. É isso que Deus faz. Mas a gente não pode. Azar seu. Azar seu. Porque quando chegar lá e tomar aqueles 3 tapinhas nas costas assim, dizer assim, mano, para ser perdoado você era bom pra caramba, né? Mas para perdoar você não era não, né? Aí ele vai mandar você abrir a Bíblia lá no céu, abre lá em Mateus 6 e vê o que eu ensinei lá no 14 e no 15 lá. Lide com isso agora. Então o desafio da oração é muito maior do que você pensa. Da mesma maneira que eu perdoo os meus transgressores, eu desejo que o Senhor me perdoe. Amém, Amém, gente? Desafinei de novo. O amém tá ruim. Vou parar de falar ele. E aí vem a terceira parte da nossa oração. 13. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Olha lá. A ideia aqui não é o que comumente se ensina. Ah, estou no boteco, não posso beber. Ah, Deus não me deixa entrar em tentação. Não é sobre isso, né? A ideia de tentação aqui, e a palavra no grego é peirasmos, né? Que é teste. A gente aqui, já ensinei isso algumas vezes, né? A gente aqui faz essa divisão. Ah,
se for tentação é o diabo, se for provação é Deus. No grego não tem isso. É peirasmos, é teste. Então a oração está sendo assim: não nos deixe ser testados. O que soa estranho também, porque o Novo Testamento fala que nós seremos testados, né? O livro de Tiago fala que nós seremos testados para o nosso crescimento. Deus nos prova, né? Deus nos testa. E a ideia é gerar aperfeiçoamento, né? É o teste que produz crescimento. Então, será que é isso? Para Deus não nos testar? Para Deus não nos provar? Não pode ser. Mas tem conexão completa com o que ele diz depois. Ele diz: não nos deixe ser provados ou testados, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? É do mal do acidente? Do mal do... Não, é do diabo. É o pôneros. É o Satanás mesmo. Então eu falei que no terceiro bloco era algo escatológico. É unanimidade entre os teólogos aqui. Esse terceiro bloco aqui, Jesus está falando sobre o que viria sobre ele. Entenda? Jesus dependia de Deus. Jesus era perdoador, porque ele ora da cruz, perdoa, eles não sabem o que fazem. E Jesus iria ser provado pelo mal, iria ser crucificado. E a oração dele é justamente que Deus pudesse guardar os seus discípulos desse tempo, do tempo da provação, do tempo em que o mal iria testá-los. E isso aconteceu no primeiro século em inúmeros momentos. Aconteceu na crucificação de Jesus, os discípulos foram testados, pelo diabo inclusive. Aconteceu posteriormente na igreja primitiva, quando os apóstolos foram perseguidos e mortos. E posteriormente, na era dos pais, quando a igreja continuou sendo perseguida. Sempre houve um tempo de provação pelo mal. O que Jesus está falando é que a nossa oração seja assim: Deus, que o Senhor nos guarde disso. Nos guarde da apostasia. Nos guarde do tempo da perseguição, que a gente não te abandone. Nos guarde realmente de negar o teu nome por causa do sofrimento que o diabo irá trazer sobre a igreja. Olha isso aqui, cara. Pai nosso está no céu, livra-nos do mal, amém. Né? A gente fala isso com uma facilidade. Mas a ideia aqui é justamente sobre perseverança. É Deus nos privar, né, ou nos guardar de nós apostatarmos, de nós negarmos o nome dele. Isso a gente também é muito rápido em dizer: jamais negaria o nome de Deus. Mas, e no culto a gente troca por qualquer coisa, né? Reino de Deus a gente substitui por qualquer coisa. A gente faz na nossa vida o que a gente quer e Deus é sempre a segunda opção da gente. Terceira, quarta, quinta. Às vezes nem é a opção. E a gente ainda vem com um discurso assim: eu sou igreja, eu nem preciso congregar. Mas não precisa congregar, não precisa ouvir as petições, não precisa chorar com os que choram, não precisa se alegrar com os que se alegram, não precisa fazer parte, nada disso. Reino de Deus é uma coisa assim que a gente, né, pode se envolver a hora que a gente quiser, entretenimento, né? Eu vou nessa igreja aqui, aí eu vejo o culto, né, assisto o culto, eu sou o espectador do culto, eu consumo, né, eu consumo a programação e digo qual que eu gosto, como se nós fôssemos Deus. Eu estou falando de igreja aqui, porque a igreja é o básico. Igreja é o básico do reino de Deus. E as outras coisas? E os missionários que estão sendo enviados? E as pessoas que realmente estão envolvidas com o reino de Deus? Que tipo de envolvimento a gente tem nisso? Mas aí no dia da perseguição a gente vai estar em dia. Ó, Deus, eu não vou negar. Pode matar minha família, me meter no fogo. Não nego, não. É claro que não vai dar em nada, né? Claro que não vai dar em nada. Porque fidelidade a gente aprende na pequena coisa, nas pequenas coisas, no dia a dia. Nós somos fiéis no dia a dia, gente. Não é esperar grande tentação para tomar uma decisão, não vai dar em nada. Você vai negar, vai ser o primeiro a negar. Vai ser o primeiro a correr do problema. Por quê? Porque nunca se posicionou, nunca decidiu pelo reino de Deus como prioridade, como a oração de Jesus é ensinada. Por que no último dia, quando a perseguição vier, e nem, não necessariamente é nos últimos dias, pode ser agora. Pode ser no momento em que no seu emprego vão tentar lhe constrangir porque você é cristão, e aí você tem duas opções: ou bater o pé só mesmo e não abre mão disso, ou ficar quieto. Fica quieto, não é nem contigo. É a mesma coisa. Negar, apostatar, é realmente
não se posicionar. E isso acontece na oração. O desejo realmente de que no dia mal eu esteja realmente guardado por Deus e que eu me posicione no tempo da provação, no tempo da perseguição. Mas, torno a dizer, a oração de Jesus é para os simples. Eles iriam ser testados. Nós somos testados, iremos ser testados. E essa decisão se toma antes, não na hora. Por isso é uma oração, né? Por isso não é um improviso. Não é um negócio ali que a gente enjambra na hora ali e resolve. É uma decisão. Eu me posiciono hoje. Pai, eu quero arder de desejo, envolvimento, paixão pelo teu reino. Agora. Não é no último dia. Me parece até uma piada você ser alguém extremamente indiferente, mas no último dia que eu esteja ali, né? Quando o mal vier nos provar, o Senhor me guarde de apostatar. Parece que é uma piada isso. Né? Mas a oração genuína, e eu vou dizer, né, que a gente tem força para continuar sendo fiel a Deus, principalmente numa situação dessa aqui não. A força não vem da gente. A força vem de Deus, por isso que Ele nos guarde. Mas é a oração de alguém que é fiel a Deus, que está envolvido, que está apaixonado, que está junto, que pede todos os dias, que realmente o reino de Deus venha e que a minha vida seja realmente inspiração para outras pessoas. Que Deus use a minha vida a ponto das pessoas olharem para mim e ver realmente que o evangelho está sendo vivido na prática. Aí sim, faz todo sentido. E no dia mal, me ajude a não te abandonar. Pedro disse, né? Que iria até o fim. Disse, eu morrerei por você. E o que acontece? Nega, né? 3, né? Mas e depois? Jesus chega para Pedro, tu me amas? 3, né? Não amo. Não do jeito que eu falei. E a resposta de Jesus foi que tu não presta mesmo, seu bocudo, né? Fala o que não faz. Foi isso que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas, porque você irá aprender a me amar. Então é uma decisão, gente. Uma decisão que a gente toma hoje. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Vamos ficar em pé e orar?